Primeiramente, boa noite a todos, né? E para começar, eu queria explicar que o nosso grupo teve como performance fazer este seminário em forma de perguntas, para que o vídeo possa ficar bem explicativo e compreensivo. O nosso trabalho refere-se a Mobral. O que significa Mobral? O Mobral é um movimento brasileiro de alfabetização. Então, vamos lá. Esse movimento substitui uma proposta de ensino, que seria o método de alfabetização de adultos preconizados pelo educador Paulo Freire. Esse movimento teve início em 1964, durante a ditadura militar. Apesar de ter iniciado nesse ano, ele só foi concretizado realmente em 15 de dezembro de 1967, para o cumprimento da lei de número 5.379, cujo o principal objetivo era ocupar os espaços de alfabetização e educação de adultos anteriormente preenchidos por programas ligados aos movimentos sociais ou ao governo que foi derrubado durante a ditadura militar. A proposta pedagógica era conduzir a pessoa humana a adquirir técnicas de leitura, escrita e cálculo, né, para que elas pudessem ter melhores condições de vida a si mesmas. Tinha também as estruturas administrativa e organizacional, que era proporcionar o desenvolvimento da autoconfiança, da valorização da individualidade, da liberdade, do respeito ao próximo, da solidariedade, da responsabilidade individual e social, né? Tinha como objetivo também proporcionar condições de integrá-la na realidade socioeconômica do país. Essa estrutura organizacional dividia-se em gerências pedagógicas, que é essa sigla que está sendo desenhada acima. E as gerências que era dividida, que são essas siglas que verão ao decorrer do vídeo, significam gerência de mobilização comunitária, gerência financeira, gerência das atividades de apoio, gerência em assessoria de organização e métodos, gerência em assessorias de supervisão e planejamento. Os materiais didáticos que eram desenvolvidos nesse movimento seriam livros com textos, glossários, livros de exercícios de matemática, livros do professor e conjunto de cartazes. Em 1977, esses materiais sofreram reformulação e passaram a ser chamados de conjunto didático básico, né? Os métodos utilizados era para que eles pudessem resolver os próprios problemas, né, e também os da comunidade. Fazer com que tivessem hábitos positivos e bastante criatividade para futuros projetos. Apesar de Mobral ter durado quase 2 décadas, ele fracassou, especialmente porque seus objetivos eram ideológicos e não condiziam com a realidade da EJA, né? Funcionava a administração, que era subdividida entre secretaria executiva, coordenações estaduais, regionais, comissões realizadas pelo próprio município. Já a organização era constituída por gerência organizacional, financeira, atividades de apoio e supervisão de planejamento que serão realizados, né? Tem também assessoria e organização de novos métodos. Então, era assim que funcionava a administração e a organização. Durante esse movimento foram enfrentadas algumas complicações, pois esse projeto tinha um custo muito alto, né? O custo dele era bem caro, então o Mobral contava com a ajuda da União do Fundo Nacional de Educação e uma renda de loteria esportiva para que pudesse conseguir recursos, né? Ele também foi submetido, né, porque teve que passar por uma comissão parlamentar de inquéritos, né? E o que veio, né, depois de Mobral? O programa foi extinto primeiramente em 25 de novembro de 1985 e foi substituído pelo projeto Educar. Então, foi o projeto que substituiu, né? Alguns programas adicionais que foram utilizados para poder manter, por conta do alto custo que esse movimento tinha, foi o Plano de Educação Continuada para Adultos
e adolescentes, né? Programa de educação integrada, programa cultura, programa de profissionalização, programa diversificação comunitária, programa autodatismo, né? E a sua metodologia de ensino tinha 6 objetivos, né? Desenvolver nos alunos a habilidade de leitura e escrita e contagem, desenvolver o vocabulário que permita o enriquecimento de seus alunos, desenvolver o raciocínio, formar hábitos e atitudes positivas em relação ao trabalho, desenvolver a criatividade a fim de melhorar as condições de vida e aproveitamento aos recursos disponíveis e levar os alunos a conhecer seus direitos e deveres, a se empenharem, a certificarem a responsabilidade de cada um e a participarem do desenvolvimento da comunidade.